prazer poder mais uma vez abrir a palavra de Deus para que nós possamos juntos ser edificados. E agora nós vamos falar sobre a melhor notícia que você pode receber em sua vida. Que notícia é esta? Como escapar da condenação. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Após esta canção, nós leremos a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 1, versos 18 a 20, e retornaremos para a nossa reflexão. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O ensino da palavra de Deus é que todo homem é pecador. E ao mesmo tempo ela também ensina que todo pecador merece a morte como recompensa pelos seus pecados. Mas Deus, o nosso Deus é tão bondoso, mas tão bondoso que Ele faz uma oferta de perdão e graça para os pecadores. E mais, Ele chega ao ponto de pagar a dívida que os condenava. É isto que Ele diz em Romanos, no capítulo 3. Deus dá a vida eterna, Ele dá a salvação de graça, mas isto só acontece através de Jesus Cristo. Embora Paulo tenha escrito vários séculos depois de Isaías, isto estava de acordo com o texto do profeta. Eu gosto muito de entender o que Deus diz para nós. Se Ele mandou escrever, é porque Ele quer que a gente entenda. Então deixa eu explicar isso para você de uma maneira bem clara. O Senhor Deus diz: venham aqui, vamos discutir esse assunto. Ainda que os seus pecados tenham deixado vocês manchados de vermelho, ainda que vocês estejam tão manchados de vermelho escuro, eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. A expressão usada por Isaías, ainda que, significa que eles são assim mesmo. São pecadores, sim. Deus está fazendo um diagnóstico. Por causa dos pecados, eles e nós somos manchados de um vermelho escuro como de sangue apodrecendo. Ainda que, significa que temos feridas, chagas, cicatrizes profundas causadas pelo pecado. Ainda que significa que as nossas mãos estão manchadas pelos nossos erros, como se estivessem cheias de sangue inocente. Talvez você diga que nunca matou ninguém, nunca derramou o sangue de ninguém. É possível, mas a Bíblia diz que quem comete um pecado é como se tivesse cometido qualquer dos outros, e pior ainda, é tão condenável como se tivesse cometido todos os outros. É isto que Tiago diz no capítulo 2, verso 10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Vou ilustrar isto com uma história bem prática. Imagine que você esteja preparando algo para receber uma pessoa muito querida em sua casa, alguém que você ama muito e que deseja agradar, e você então resolve fazer um bolo para servir para esta pessoa. E no seu liquidificador ou na sua batedeira você vai quebrando ovos, quebra o primeiro olhando, olha o segundo com cuidado, o terceiro, o quarto, e você confiantemente quebra o quinto direto, junto com os outros ovos, direto na massa. Você nem se preocupa em verificar, afinal de contas 4 estavam bons. E você percebe então que lá dentro da vasilha, aquele último ovo, aquele quinto ovo está terrivelmente apodrecido. A verdade é que a sua massa ficou apenas 20% podre, correto? Apenas 20% dela está estragada, correto? Você ainda pode aproveitar a maioria dela, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comeria deste bolo? Eu tenho certeza que você comeria, certo? Não.
É claro que não. Um único ovo estragou tudo. Um único pecado estraga tudo. Por causa de um único pecado, Adão já não era mais perfeitamente santo. Por causa de um único pecado, você já não pode dizer que não é pecador. Mas, ainda que significa que, embora você seja realmente um pecador, como eu e todos os demais homens somos, ainda há uma esperança. Observe que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 7, verso de número 20, que não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Mas, ainda que, também significa que isto pode ser resolvido pela graça de Deus. Talvez você se indague, preocupado, mas Deus está disposto a me purificar de qualquer pecado, mesmo o pior pecado possível. Se você compreendeu que o seu pecado é algo terrível assim, você está começando a entender por que o pecado nos afasta de Deus. O profeta Isaías afirma no capítulo 59, verso 2, que são os nossos pecados que nos afastam de Deus, são as nossas maldades que fazem com que Deus esconda o seu rosto de nós e não nos ouça. Isaías descreve o estado de pecado do homem, como Deus olha e vê o terrível estado de degradação espiritual do homem no capítulo 1, verso 6. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, purulentas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas. Quer entender isto um pouco melhor? Paulo diz que por causa dos pecados o homem está sem a graça de Deus e por isso ele está morto espiritualmente. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, verso 1 e diz que Deus dá vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas ainda que traz uma boa notícia, e a boa notícia é que Deus perdoa qualquer pecado, desde que você não rejeite o perdão oferecido com um coração endurecido. Desde que com um coração endurecido você não rejeite o oferecimento de perdão que Ele faz tão bondosamente. Veja o que a Bíblia diz sobre isso em 1 de João, capítulo 1, verso 19. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto é uma promessa de Deus. João está falando que Deus promete perdoar todo aquele que confessar os seus pecados. É a mesma promessa que está nos versos 18 e 19 do capítulo 1 do profeta Isaías. No verso 18 ele diz que pode purificar você. Ele diz que tem poder para lavar a pior mancha que alguém possa trazer. O apóstolo João explica esta promessa dizendo que Deus, por causa da sua graça em Cristo Jesus, purifica e limpa o pecador de toda e qualquer maldade que ele tiver cometido. Além de purificar de toda maldade, ele ainda vai além e dá o melhor para aquele que se arrepende. Veja que ele mostra esta condição no verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Este perdão que Deus oferece, ele não é automático, é um perdão condicional. O oferecimento do perdão é verdadeiro, é amplo, mas só atinge aquele que quer recebê-lo e que ouve e obedece à sua palavra. Deus é tão bondoso que mandou o profeta Jeremias dizer que ele se deixa achar por todo aquele que o buscar com integridade. Jeremias diz no capítulo 29, verso 13: vocês vão me procurar e me achar, se me procurarem de todo o seu coração. A única maneira de você achar a Deus hoje é atender ao chamado do Senhor Jesus, que diz para você ir a Ele. Se você está cansado de conviver com o fardo do pecado, com o peso da culpa, então aproxime-se confiantemente de Jesus Cristo, que lhe diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa ir a Jesus.
Você precisa, por exemplo, fazer como Pedro fez quando estava afundando no mar revolto e pediu ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. Isto quer nos ensinar, amados, que só há salvação em Jesus Cristo. É isso que Lucas diz no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Não há nada melhor do que poder viver sem medo da morte, sem medo do inferno, sem medo do diabo e até mesmo sem medo de Deus. E isto é possível. Isto é possível para você desde que você creia em Jesus Cristo. Esta é a boa nova do Evangelho. Você pode ficar em paz com Deus. E para isso você não precisa fazer promessas, você não precisa pagar promessas, você não precisa fazer sacrifícios. Você precisa apenas crer em Jesus Cristo. É de graça. É um maravilhoso presente de Deus que você não pode alcançar com seus esforços. Esta é, sem dúvida nenhuma, a melhor notícia que você pode receber em toda a sua vida. Você pode escapar da condenação ao inferno simplesmente pela graça de Deus. Basta crer e ser salvo, como aconteceu com a multidão de Jerusalém, como nos descreve a palavra em Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Quando ouviram a pregação de Pedro, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? E a resposta de Pedro foi: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. É simples assim. A melhor notícia que você pode receber é: você pode escapar da condenação desde que creia em Jesus Cristo, que se arrependa dos seus pecados e que viva por modo digno do Evangelho de Deus, glorificando a Cristo em todas as suas ações. Esta é uma boa notícia. Receba e viva alegremente em nome do Senhor Jesus.